Olá, você chegou na sala do Ensino Fundamental 2. Primeiro eu vou me apresentar para vocês me conhecerem melhor. Eu sou Patrícia Costa, jornalista da Multirio, sou morena, tenho pouco mais de 50 anos, cabelos cacheados na altura dos ombros e eu estou vestindo uma blusa preta. Atrás de mim, o cenário é composto por uma parede azul e cinza, com listras na horizontal e vertical, nas cores rosa, laranja e azul escuro. À minha esquerda estão 2 quadrinhos na parede. Um de fundo azul, contendo a logo desse encontro, que mostra 2 celulares sobre um livro aberto. E de cada tela sai uma pessoa na direção da outra para que se deem as mãos. E no outro quadro embaixo está a mesma logo e o nome da jornada escrito sobre um fundo branco. Bom, o tema da palestra desta sala é pontos de partida e retomada nos anos finais. E eu chamo agora os professores que vão falar sobre ele, Pedro Bárbara e Vanessa Jorge de Araújo. Tudo bem? Sejam bem-vindos, professores. Bom, o professor Pedro é da Gerência de Relações Étnico-Raciais. Ele e a professora Vanessa atuam na Coordenadoria de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação do Rio. E olha, gente, apesar desse vídeo estar gravado, você vai poder enviar sua pergunta via chat, viu? Pois uma equipe da Secretaria vai te responder lá em tempo real, ok? Bom, os professores Vanessa e Pedro vão começar agora um bate-papo que terá mais ou menos 1 hora de duração. E antes de vocês começarem, professores, eu peço que cada um se descreva fisicamente, como eu fiz, ok? A bola está com vocês. Olá, bom dia, Patrícia, tudo bem? Eu sou Pedro Bárbara, eu sou um homem negro, eu estou de óculos, uso uma camisa de botãozinho em cima, na cor vinho. Minha parede é branca, tem algumas coisas penduradas nela, tem um pandeiro, tem uma árvore da vida feita com macramê, um trabalho com barbante, tem um pratinho de cerâmica e à minha esquerda tem um baldinho amarelo com uma espada de São Jorge dentro, que é uma plantinha que eu gosto muito. Olá a todos, todas e todes. Sou Vanessa Jorge, mulher de pele branca, uso óculos, tenho cabelo castanho pintado com mechas verdes nas pontas, estou de blusa azul estampada. Ao meu fundo tem um mapa mundi, preso na parede branca. Então, vamos iniciar pensando os nossos pontos de partida e retomadas dos anos finais do ensino fundamental. Então, o que a gente tem hoje, na verdade, é um novo paradigma no sistema educacional. Então, nosso ponto de partida é a contextualização do nosso cenário atual. Então, a gente sabe que a pandemia do novo coronavírus trouxe enormes desafios, mas também muitos aprendizados, tanto para nós, professores da rede, como para os nossos alunos. E lidar com esse contexto em que a gente deve ser preservado, o distanciamento social, hábitos tão difíceis para a nossa realidade carioca, tão estranhos, hábitos tão estranhos para o modo como a gente conduzia as nossas aulas, com calor, com afeto. Então, pensar essa realidade nos impulsionou a repensar novos paradigmas de ação também. Ou seja, como podemos garantir o acesso à educação quando não podemos estar presentes? Que habilidades serão priorizadas? Como tudo isso vai se dar? Então, são muitos os questionamentos que a gente vai tentar priorizar aqui. Tá? Só para lembrar, a gente vai realizar um diagnóstico de aprendizagem de cada unidade escolar, em que as escolas vão poder perceber que tipo de avanços tiveram com a abordagem de ensino ao longo do ano de 2020. E a partir desse diagnóstico, cada unidade escolar terá autonomia de ação para sanar aquilo que não foi cumprido enquanto objetivo e repensar as intervenções. Tá? Então, a gente tem que pensar também, dar atenção no como esse ensino vai ser realizado, como isso vai ser feito, qual a preocupação disso, Bom, isso contextualizado, quais as novas orientações para o nosso planejamento de 2021, Pedro? Bom, Vanessa, você já tocou nos pontos essenciais, que são esses grandes desafios que nós temos pela frente para dar conta de uma realidade que é muito nova, muito difícil para todos nós, todas nós. Eu vou pedir licença para compartilhar minha tela, que a gente tem algumas instruções que eu acho que são importantes para as pessoas que nos assistem acompanharem um pouco da nossa conversa. Então, eu vou compartilhar ela aqui com vocês. Está aparecendo aí para vocês? Assim. Vamos lá. Como a Vanessa começou pontuando, a gente tem alguns novos desafios para conseguir olhar para eles e pensar ações possíveis, ações organizadas, ações sensíveis
para a gente conseguir continuar caminhando. E dentro das novas orientações para esse planejamento de 2021, a gente tem como um primeiro grande desafio pensar, repensar e pensar mais uma vez o nosso currículo, né? Que é muito extenso, a gente tem uma gama de habilidades muito importante para a gente dar conta, mas nesse momento em que a gente passa por essa dificuldade imposta pela pandemia, a gente pensa uma reorganização curricular. Esse movimento de reorganização curricular, ele pensa uma forma de reestruturar pedagogicamente as nossas ações nas nossas salas de aula, nesse modelo que é diferente, né, nesse ensino remoto. Na reorganização curricular, a gente também percebe que, para dar conta daquilo que a gente precisa fazer, ou começar a fazer, ou voltar a fazer, né, junto com os nossos alunos, a gente precisou ainda passar por uma revisão dessa reorganização curricular. Ou seja, a partir de um currículo que é extenso, a gente reorganiza ele para dar conta desse novo cenário e a gente revisa essa forma de organizar diferente para conseguir focar em algumas habilidades, devemos chamar de habilidades focais. E aí, em cima dessas habilidades focais é que a gente vai estruturar nossa forma de trabalho, vai estruturar todas as ações que vão afetar diretamente os nossos alunos. Mas aí, para isso tudo acontecer, e a gente entender como é que esse currículo vai ser destrinchado ao longo desse ano de 2021, que apresenta um grande desafio para todos nós, para todas nós, vou pedir para a Vanessa falar um pouquinho para a gente como é que vai acontecer essa organização. Vanessa, como é que a gente pode falar sobre a aprendizagem dos alunos, vai se dar de que maneira? A gente tem dentro, né, desse novo formato, a gente tem as unidades de aprendizagem. Né? Gente, é mais um desafio. Mas o fato é que, diante, né, da realidade que a gente tem hoje sobre essas diferentes escalas, né, de ações que a gente precisa priorizar, essa é mais uma forma de minimizar, na verdade, né, os danos inerentes a esse contexto que a pandemia nos trouxe. Então, a gente tem uma proposta de reorganização, né, curricular que abrange todos os componentes do ensino fundamental, os projetos Carioquinha e Carioca 2, respeitando as habilidades e os objetivos de aprendizagem do currículo carioca, né? Agora, como a gente vai administrar esse tempo, né? Então, a gente costuma, né? A gente precisa se acostumar, na verdade, com esse nomezinho aí, unidades de aprendizagem, porque esse nome, essa nomenclatura é que vai reger, né, o nosso trabalho ao longo do ano de 2021. Então, na unidade de aprendizagem 1, no primeiro bimestre, se refere, né, ao primeiro bimestre do ano de 2020, onde a gente vai revisitar todo o conteúdo de 2020, lembrando que o ano de 2020 a gente priorizou apenas o primeiro semestre, né, tanto dos materiais didáticos carioca como nas aulas da TV. Né? Então, na unidade de aprendizagem 2, que se refere ao segundo, né, vai ser o nosso segundo bimestre, a gente vai trabalhar aqueles conteúdos inéditos, que não foram ainda trabalhados, aproveitados, né, tanto no material didático carioca, quanto com aulas inéditas, né? Então, vão fazer parte, né, as habilidades curriculares do ano de 2020 ainda, tá? Agora, os conteúdos de 2021, eles terão início na unidade de aprendizagem 3, né? Conforme vocês podem acompanhar na tela de vocês. Ou seja, as habilidades focais, essas que o Pedro se referiu, serão priorizadas, né, estão relacionadas ao conteúdo do primeiro semestre do ano de 2021. Né? E, por fim, a partir da unidade de aprendizagem 4, teremos conteúdos do segundo semestre de 2021, fechando assim o nosso biênio, né? É importante, gente, reafirmar, né, isso que o Pedro colocou, dessa reorganização curricular, né, a fim de atender o aluno a partir dessas habilidades focais. Então, o professor, ao se deparar com aquela habilidade no seu campo de saber, ele vai ter autonomia de empregar os conceitos pertinentes à sua área, de acordo com a realidade particular da sua unidade escolar, tá? De acordo com o que ele tem ali. Até porque o diagnóstico de cada unidade escolar, né, para cada unidade escolar, vai ser de forma diferente. Né? Então, a gente sabe que é um desafio, né, mas a prática, né, vai nos auxiliar a conduzir o melhor caminho. E aí, para dar conta, Pedro, dessas unidades de aprendizagem,
O que a gente tem de recursos disponíveis na rede para oferecer? Bom, eu acho que um tópico super importante dentro desse trabalho de reorganização de fato, o que a gente produziu de material de apoio para orientar esse trabalho dos professores, que, como a Vanessa bem sinalizou, tem que ser com características específicas para dentro de cada unidade escolar, que tem realidades muito diferentes, e dentro de cada realidade, a gente vai ter abordagens diferentes de acordo com o que cada professor pensa, né? E olha para suas turmas. Então, o que nós, né, da Coordenadoria de Ensino Fundamental, o que a nossa equipe pensou, né? Estamos pensando ainda, estamos construindo ainda também. Nós teremos uma abordagem multicanal, que seriam os materiais didáticos físicos, ou seja, aqueles que nós podemos imprimir ou que já temos impressos, e os materiais digitais, que são integrados, né? E organizados em uma plataforma única. Essa plataforma vai disponibilizar, dentre outras coisas, a gente tem lá o PNLD de 2021, a gente tem material do Reeduca, o Reeduca em Casa e o Reeduca na TV, que são a parte do material digital. Esses materiais ficam disponibilizados de forma, como eu posso dizer, eles são hospedados nessa plataforma, vai ser um grande acervo, né, de consulta, de material tanto para o professor quanto para os alunos, para que a gente possa entender como estão organizadas essas unidades de aprendizagem, como esses conteúdos das diversas áreas do saber vão estar distribuídas no torno desses materiais. E aí a gente não vai ter problemas, né, em recorrer ao material digital, para o caso das pessoas que têm acesso a esse material digital, para as escolas que têm acesso a esse material digital, e caso esse acesso digital seja mais difícil, caso haja algum problema, a gente vai poder recorrer a esse material físico para poder fazer essas consultas, né? A Educopédia, que é uma grande conhecida nossa, já de longa data, ela está sofrendo aí algumas modificações, ela está sendo reabastecida com materiais novos, com materiais atualizados, para que a gente possa dialogar diretamente com os nossos alunos a partir da realidade que a gente tem hoje, certo? Eu espero que tenha ficado tudo bem compreendido. Então, Vanessa, eu vou pedir para você conversar comigo a respeito dessas orientações metodológicas do material, que, na verdade, são dicas, é uma forma da gente conseguir conversar com os nossos alunos à distância, né? São alguns comandos super diretivos, alguns são muito simpáticos até, para que a gente possa ter essa experiência de continuar aprendendo, mas em casa e com as pessoas que estiverem conosco, né, nas nossas casas. A gente vai ter alguns comandos bem simpáticos, né? Conversando sobre o texto, roda de conversa. Essas palavras-chave, né, que são contidas no material didático carioca, elas aproximam o nosso aluno do contexto da aula, né, que são algumas expressões importantes, né, como recapitulando, quando a gente quer recapitular, relembrar alguma ideia, né, e trazer isso para o aluno, né, ou os comandos, né, investigando, o você sabia, né, essas palavras, esses comandos, essas orientações, elas incentivam a autonomia desse aluno, porque dialoga diretamente com o aluno, né? Então, é uma forma de aproximação encontrada aí para estreitar um pouco essa relação. É um caminho de diálogo que pode ser utilizado ali num recurso material, num recurso físico, né, que ele vai ter acesso. Não é isso, Pedro? Muito bem, é isso. E para dar conta desse desafio, né, de nos fazermos presentes, mesmo estando à distância, esses comandos ajudam a gente a criar esse diálogo, como a Vanessa sinalizou, mas é um desafio muito grande. Esse desafio do ensino remoto, de um ensino que tende a ser híbrido também, à medida que for possível, e para isso, para ajudar a gente a pensar caminhos, possibilidades de compreender como é que esse desafio pode ser bem resolvido por todos nós, né, por todas nós, a gente vai chamar alguns reforços para a nossa fala, criando um diálogo aí com pessoas que são importantes, pessoas que têm um trabalho muito específico voltado para esses novos desafios. Não é isso, Vanessa? Isso mesmo, Pedro.
Então, agora a gente vai ouvir a palavra, né, do professor Adolfo Tanzi Neto. Ele é doutor em Linguística Aplicada pela PUC de São Paulo, ele é professor da UFRJ também, autor do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, né? Então, para somar a essas nossas falas, né, e dividir um pouco das angústias também, né, com a palavra, o professor Adolfo Tanzi Neto. Nós temos aí dois momentos para a gente pensar em ensino híbrido. Esse momento da pandemia, as pessoas, por simplesmente hibridizar, né, recursos, então, eu tenho a sala de aula virtual, eu tenho a aula via TV, né, o IPTV, eu tenho a aula num canal aberto, e eu tenho esse aluno presencial, eu vou pensar então numa hibridização só de recursos. O que a gente discute sobre ensino híbrido é uma discussão sobre a hibridização, quer dizer, a gente mesclar diferentes metodologias de trabalho. Então a gente pode pensar em diferentes perspectivas de trabalho com a educação, né? Então a gente pode pensar em trabalhar com projetos, em trabalhar perspectivas de colaboração com os alunos em sala. Essa discussão de ensino híbrido que a gente faz, nós temos aqui dois orientadores para nós, dois componentes que são extremamente importantes para a gente pensar, e eu acho que esse é o grande desafio agora, quando a gente vai para esse campo, que é um campo novo para muitos dos professores, que é o campo digital, ou é o outro campo que é a TV, quer dizer, os recursos que nós temos agora no momento em que a gente não pode... nós não podemos estarmos todos juntos, né? Então, a questão da gente ter esse novo espaço, né, que a gente vai ter que repensar, que não é mais só o espaço físico, sendo ele qualquer outro, a gente vai pensar um pouquinho como que nós vamos ocupar esse espaço. A gente vai ter que pensar aí numa transposição didática, né, do nosso cotidiano aí, do que a gente faz na sala de aula, para esses novos espaços, né? E o que fica para nós, assim, quando a gente pensou o ensino híbrido naquela época, o que a gente tem feito discussão hoje, né, que não é para nós só a hibridização de recursos, mas retoma que é uma hibridização de metodologias de trabalho, né? Os dois componentes que são importantes para nós é a descentralização do papel do professor, né? Isso é essencial para a gente pensar, né, um trabalho em que a gente consiga personalizar o ensino, que a gente consiga promover olhar para as outras questões, como as questões socioemocionais, questões de autonomia com essas crianças, com esses alunos, né, uma vez que a gente consegue parar de orquestrar a nossa aula. Me coloco também no lugar disso, sou professor há muitos anos, eu sei que a nossa tendência é tomar para nós, né, e orquestrar essa aula. Só que uma vez que a gente orquestra tudo isso, a gente acaba tendo menos tempo, a gente não consegue, na verdade, numa aula de para muitos, conseguir ver o escopo total, né? Conseguir olhar o seu aluno na sua individualidade, entender realmente esse sexto ano que eu tenho, entender realmente esse sétimo ano que eu tenho, quer dizer, entender o meu grupo, né? Então, a gente partiu dessa discussão da descentralização do papel do professor, que é um exercício que demanda, né, um tempo, que demanda muita reflexão da nossa parte, e colocar o aluno no centro, né? Então, o nosso grande foco, que a gente não está trazendo nada de novo aqui, para professores que já têm muito tempo de chão de sala, sabe que essas discussões vêm já há algum tempo, a gente tem desde os documentos dos pilares de Delors, quando a gente vai falar lá no finalzinho da década de 80, sobre o aluno aprender a ser, aprender a aprender, quer dizer, muitas coisas que a gente tem olhado, os nossos documentos orientadores do município, os documentos também orientadores, pensando no Brasil em geral, né, vão falar já dessa questão da autonomia do aluno, dessa formação do pensamento crítico, desse aluno que consegue, né, relacionar diferentes conhecimentos com a sua prática social, com a sua realidade, com o seu entorno. Então essas discussões não são novas, né? Mas a gente vem estudando e vem pensando como é que a gente traz isso para o espaço escolar, e muito mais agora com a pandemia, onde eu tenho que ocupar um novo espaço, né? Então, o que a gente tem feito, né? E claro, me coloco também no grupo com todos, né? Quando a gente conseguiu usar alguma ferramenta digital, por exemplo, pensar algumas escolas conseguiram fazer alguns trabalhos via WhatsApp, ou conseguiram usar uma Google Sala, ou partir mão do Facebook para criar grupos. Quer dizer, o que a gente conseguiu ali nesse momento de pandemia
para que os alunos não ficassem totalmente à deriva, né, a tendência nossa foi levar, por exemplo, para a Google Sala, chegar lá na Google Sala com as aulas expositivas, né? Então a gente lá mudando os slides, né, ministrando aquela aula e os alunos ali prestando atenção. A mesma coisa para o WhatsApp, né, os alunos ali esperando, né, o material, ou mesmo as escolas que conseguiram, em diferentes estados, por exemplo, distribuir um PDF para os alunos, ou conseguiram fazer com que os alunos passassem na escola para pegar xerox de material, né? Esses materiais muito presos ainda na orientação do professor, na orientação de como que deve ser feito e como que a coisa deve caminhar. Isso é uma reflexão, né, que a gente faz já há muito tempo e que a gente pode pensar, principalmente agora, nesse momento de pandemia, como nós vamos dar entrada nesse 2021, é pensar como que a gente vai criar comunidades de aprendizagem, né? Então, isso já era uma discussão antiga que a gente fazia na sala de aula presencial. Quando a gente falava de ensino híbrido, a gente pensa nas estações, né? Então, a ideia, né? E, de novo, não é nada de novo. Se a gente pensar lá na pedagogia da década de 80, 90, a gente sempre falava dos cantinhos. Se tiver professor aqui do ensino infantil assistindo a gente, sabe, faz muito bem o uso disso, dos cantinhos. Mas eu não sei o que acontece quando a gente chega no Fundo 1, no Fundo 2 e no ensino médio, a gente esquece dos cantinhos e coloca todo mundo enfileirado e vai todo mundo ali na mesma toada de um para muitos, né? Então, quando a gente pensou, né, o ensino híbrido foi, vamos pensar então, quebrar esses espaços. E aí veio a ideia das estações. As estações, a gente pode pensar em vários modelos de estação. Então, a gente pode pensar na estação em que os alunos vão de uma estação para outra como grupo, né? Então, sei lá, um grupo de 5, 6 alunos, então eles passam numa parte da sala, onde tem uma atividade ali que eles têm que fazer, colocar uma opinião deles num cartaz, deixar alguma coisa ali para o próximo grupo que vai vir, e aí eles vão para outro grupo, que vão para outro grupo, e eles vão ali transitando por essa sala com diferentes atividades acontecendo em diferentes estações. Tá, isso foi então, por que a gente está fazendo isso, né? A ideia de fazer isso é tirar o professor desse centro para que a gente tenha tempo para conseguir olhar para os outros alunos. Então, uma vez que eu tenho a minha sala trabalhando em diferentes grupos, eu consigo andar por essa sala, eu consigo ir num grupo, ouvir esses alunos discutindo, fazer ali uma personalização no sentido de entender o que aqueles alunos estão precisando, quais são as questões socioemocionais que estão acontecendo naquele grupo, uma vez também que a estação ali consegue promover, né, conversa, discussão, relações interpessoais que vão acontecendo, quer dizer, também a gente dá um espaço para o aluno, para uma autonomia, né, que também não é fácil. A gente fala disso, não é que de um dia para o outro esse aluno tem uma autonomia para já trabalhar nas estações, trabalhar sozinho ou colaborativamente. A gente sabe que isso é construído e é construído aos poucos, né, mas a nossa ideia, né, quando a gente vai pensar essa educação contemporânea, a gente vai pensar uma nova educação, ou uma educação transformadora, que a gente fala tanto, né? A gente precisa, né, criar espaços na sala de aula para que esses alunos se desenvolvam, né? Então, eu só vou... A minha autonomia, ela só eu só consigo ter autonomia se me dão espaço para autonomia. Então, se me deixam, né, ali fazer coisas, e lógico, tem momentos que eu não vou conseguir, tem momentos que eu preciso de mais ajuda, né? Mas a ideia, então, de criar esses espaços na sala de aula nada mais é que dá para o professor ali tempo para que ele consiga andar pela sala enquanto os grupos trabalham. Repito novamente, não é uma atividade tão fácil, né? A gente precisa caminhar com os alunos nessas questões de autonomia para que eles consigam fazer o trabalho, né? E conseguir entender qual é a proposta. Mas para nós esse foi o nosso primeiro passo, né? Então a gente pensou essas estações, e nessas estações elas acabam virando pequenas comunidades de aprendizagem, porque ali eu tenho um colega que troca com outro, eu tenho um par mais capaz, um aluno que tem uma outra experiência, eles trocam ali ideias e formam um grupo que não está sobre o meu guarda-chuva, né? Ele não está só sobre a minha orientação. Eles estão ali criando os seus grupos para um trabalho, para se relacionar aí com o conhecimento de uma forma mais autônoma, né? Mais por eles mesmos. E quando a gente vai, né, aí vem a pandemia, né? A gente agora, mais do que nunca, a gente precisa que esses alunos tenham, de certa forma, uma autonomia para o trabalho mais individualizado, né? Então, esse é o nosso grande desafio para 2021, é pensar como que esses alunos, em grupos ou individualmente, vão buscar conhecimento, né? Então, a gente pensar no nosso design pedagógico, atividades em que eles
possam criar o seu caminho de busca por esse conhecimento, eles possam experimentar. A gente, no ensino híbrido, vai falar muito da questão desse conhecimento de uma perspectiva mais exploratória, né? Quer dizer, eu vou primeiro, exploro o conhecimento, vejo o que ele é, e depois eu volto com o professor ali, né? Eu discuto o que eu vi, o que eu entendi, né? Então não às vezes é um trabalho ao contrário, né? Muitas vezes a gente dá para o aluno o conhecimento e depois ele experimenta, né? Então, eu explico para ele os conceitos de ciência, eu explico para ele os conceitos da matemática e depois eu mostro para ele qual é aquela função na sociedade, por que a gente usa aquilo. Então, também, a partir de uma perspectiva mais exploratória, é o caminho inverso, né? Eu faço eles experimentarem, eles verem o que é aquilo, né? E aí depois eu trago para eles a discussão, né? Por exemplo, se eu posso fazer um trabalho de matemática em que eles têm que olhar para o relógio de luz da casa deles, ou olhar para alguma coisa em que mostre o consumo, e aí eu discuto com eles como é que se dá o consumo, como é que se gera o valor de uma conta de luz, de uma conta de água. Então, quer dizer, é partir do caminho ao contrário. Essa é uma das perspectivas, que quando a gente está falando em ensino híbrido, é essa hibridização de tudo que nós já conhecemos, de tudo que nós temos como professor, né, de ferramentas para trabalho, mas que a gente criar nesse espaço uma discussão, diferentes perspectivas de trabalho, né? Então, a nossa discussão fica em tentar quebrar esse espaço da sala de aula expositiva, e na pandemia agora, eu acho que o nosso grande desafio é o nosso design pedagógico, a gente tentar com os nossos grupos, né, com que eles criem pequenas comunidades de aprendizagem para que eles consigam buscar esse conhecimento e não fiquem tão presos a nós, né? Então, o nosso design, eu acho que o desafio, e a gente pode depois em outras conversas fazer uma discussão um pouco mais prolongada, a ideia aqui é só deixar algumas reflexões, e são reflexões que também ficam para mim. Todo dia quando eu levanto também vou fazer as minhas ações pedagógicas com os meus alunos, né? É sempre pensar que esse aluno do século XXI, cada vez mais, ele precisa ter uma autonomia para buscar o conhecimento. A gente tem uma cultura escolar nacional, né, do conhecimento ser sempre verbalizado, o conhecimento é sempre dado por um outro, né, e não pela nossa busca de autoconhecimento, de busca de um conhecimento mais autônomo, né? Então, até por questões hoje que nós estamos vivendo de vários impedimentos, várias barreiras com tecnologia, se a gente vai ter, se não vai ter, se vai ser o PDF, se vai ser um canal de TV, como é que nós vamos ter esse contato com o aluno. O nosso grande desafio vai ter esse contato com o aluno, ele já tem que ser para a gente discutir o que já foi feito sozinho, o que eles já conseguiram fazer, não sozinho, sempre sozinho, né? Mas eles podem também criar pequenos grupos na sala em que eles trabalhem juntos, né? No momento que nós não estamos perto, porque também a gente não vai conseguir conexão todos os dias, a gente não vai estar com eles todos os dias, mas que eles criem seus próprios grupos de trabalho, busquem ali diferentes formas de se relacionar com aquele conhecimento e venham para esse momento que a gente conseguir de troca, seja num grupo de WhatsApp, seja por meio de um canal de TV ou algum momento em que a gente consiga comunicar com esse grupo, já seja para a gente refletir sobre o que foi feito, já seja para refletir sobre o que nós caminhamos com isso. Então, é um grande desafio para nós, né? Deixo aqui, não falo isso como se fosse, isso é muito fácil de se fazer, mas o nosso desafio vai ter que ser esse caminho inverso. A gente vai ter que pensar um pouquinho em como o nosso design pedagógico vai propor para esse aluno atividades em que ele vai explorar, em que ele busque conhecimento, seja ele, quando eu falo em buscar, não é necessariamente estar com um bom computador, com uma boa internet, mas às vezes é um conhecimento que ele consegue buscar na própria comunidade onde ele mora, no próprio entorno, nas entrevistas com os pais, ou com a família, com o vô, ou com quem está ali com ele ali perto, em que ele consiga buscar esse conhecimento e trazer esse conhecimento para a sala para discutir depois como um grupo. A gente teve aí a fala do professor Adolfo, que nos enche de reflexões e de perspectivas. Eu acho que os desafios são enormes, são imensos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem caminhos a trilhar a partir de um novo espaço, né, para novas perspectivas de ensino também, né? Então, ele traz muitos elementos norteadores para esse momento que a gente vive. Então, a perspectiva da descentralização
desse papel do professor, né? A gente já trabalha, né, como ele mesmo coloca, já faz isso ao longo dos anos. Mas agora é o momento da gente empregar todo esse conhecimento, todo esse arcabouço que a gente tem enquanto de experiências, né, ao longo dos anos para esse momento que a gente está vivendo, né? Então, a criação desses espaços de aprendizagem por metodologias de estações, né, trabalhar com grupos de aprendizagem, isso incentiva a autonomia, né, do aluno. Então, torna o aluno protagonista do seu próprio saber, do seu próprio conhecimento, né, desse processo educativo. Então, a gente tem um novo cenário e um novo design pedagógico, né, conforme o professor Adolfo colocou bem, né, baseado nessas ferramentas e nessa tecnologia, né? Então, Pedro, diz aí como é que vai ser o nosso design pedagógico, né, da nossa rede, da Rede Municipal do Rio de Janeiro, para o ano aí de 2021, que envolve o ensino remoto. A palavra-chave é desafio, né, Vanessa? E o tempo inteiro a gente está aqui pensando estratégias e trazendo outras pessoas para pensar em estratégias junto com a gente sobre como atender a esse desafio, pensando da perspectiva pedagógica mesmo, né? Esse desafio. E esse design, eu acho interessante quando ele diz sobre esse design pedagógico, as comunidades de aprendizagem, para explicar o ensino híbrido, né? Ele dissocia um pouco do ensino híbrido, dessa vinculação direta apenas às tecnologias, aos dispositivos, mas ele pensa de forma mais complexa, né? Como um conceito que tem que abranger essas novas estratégias para que a gente possa dialogar e se manter em diálogo com os nossos alunos e alunas da forma que a gente tiver disponível. E é sobre essas formas que a gente vai conversar um pouquinho agora. Vou voltar ao compartilhamento da minha tela. Também a fala do professor Adolfo, que nos trouxe aí grandes contribuições para o nosso debate. E aí a gente vai falar um pouco desse nosso design, né, pedagógico para 2021. A gente pensa dentro desse design uma educação remota, especificamente remota. Precisamos atender a todos os protocolos de segurança, as escolas precisam estar equipadas para poder receber atividades presenciais novamente. Então, essa educação remota ela vai acontecer, no primeiro tópico, com atividades não simultâneas. Que atividades serão essas? São atividades didáticas por meio do material Reeduca, dos livros do PNLD. E aí vocês vão ver dois símbolozinhos ali na lateral esquerda dessa informação, que são códigos que a gente também vai se habituar a ver nos nossos materiais, são comandos para a gente entender onde a gente pode encontrar esses recursos. No tópico de baixo, são sugestões de livro físico, né, e digital. Esses livros, como a gente já mencionou antes, o slide que já passou, alguns já existem, outros vão ser adquiridos. Essas plataformas estão sendo renovadas, né, para que da forma digital de acesso a esses materiais a gente tenha tudo bem atualizado. No terceiro tópico, a gente vai pensar sobre a utilização de materiais de recursos abertos de parceiros, né, pensando aí como exemplo o Khan Academy, o Aprendizado e Vamos Aprender. São caminhos possíveis aí de parceiros que contribuem dentro, né, da nossa rede. E o último tópico aí desse setor, pensando em aulas diárias no Reeduca na TV, em canal aberto e fechado. Essa, com certeza, uma das estratégias que a gente precisou aprender a fazer, né? Tanto eu quanto a Vanessa estivemos diretamente ligados a essa produção de material para a televisão. Isso foi um grande desafio. A gente ainda não sabe tudo, mas a gente está caminhando para aprender um pouquinho mais e tornar essa experiência mais bem-sucedida possível. E aí, com essas atividades não simultâneas, a gente também vai ter atividades em tempo real com professores, né, e professoras. E aí tem um tópico específico que diz que serão 2 atividades por dia, ao vivo, com duração de 50 minutos cada uma, totalizando 10 aulas por semana para metade das turmas, né, de 6º ao 9º ano. Esse é um desafio muito grande e também é uma novidade para todos nós, professores e professoras, como estar dentro da televisão, chegando à casa, né, dos nossos alunos e alunas, nesses tempos que serão determinados para essa atividade, para a gente poder interagir de alguma maneira. Está sendo muito bem desenhado por enquanto. Em breve a gente terá
novidades a esse respeito. É isso, Vanessa? Isso, Pedro. Você quer completar com alguma coisa? Quero sim. A gente participou juntos, né, desse processo das aulas, né, do Rio Educa na TV, junto com vários outros professores da rede que nos ajudaram, nos auxiliaram nesse processo de gravação. Cada professor doou seu tempo, né, preparando essas aulas, os planos de gravação. Então, cabe aqui não só um agradecimento, né, a esses professores, como também a continuidade desse projeto, falar para os nossos alunos também que eles vão continuar vendo o seu professor na TV com as aulas gravadas, né, ao longo do ano de 2021. Né? E só para reforçar, o 9º ano ele tem um atendimento com mais aulas, né? São 3 aulas para o 9º ano, totalizando aí 15 aulas por semana, priorizando aí a questão da finalização desse ciclo, né, do Ensino Fundamental 2. Muito bem. Acho que é isso, né, Vanessa? Você tem alguma última mensagem para deixar para os nossos colegas? Porque ainda tem uma surpresa no final. Opa! Bom, eu acho que é isso, né? Espero que tenhamos conseguido, de alguma forma, né, nortear, iluminar um caminho, né, com estratégias para esse ano desafiador. Acho que a palavra desafio, ela norteou o nosso encontro, ela norteou a fala do professor Adolfo. É desafiador, mas não é impossível. Né? Então, a gente devemos, né, no geral, aproveitar, né, para pôr em prática as formações que a gente teve também no ano de 2020. Né? Então, ao longo do ano de 2020, a gente teve, né, os professores da rede tiveram, como todo, um aprendizado com novas ferramentas educativas, né, com aplicativos interativos para a utilização de um plano de educação remota. Né? Então, para a gente conseguir colocar em prática esse conhecimento e, para além disso, né, acho que ter paciência consigo mesmo. Então, a gente que é professor, que está no chão da escola, né, que sabe os desafios que vêm pela frente, os desafios. Já tínhamos muitos desafios, né? Então temos mais desafios ainda. Então, para a gente ter paciência com a gente mesmo, né, durante esse processo de adaptação dessas atividades remotas, né? Exercitar uma escuta empática do aluno, né, nesses momentos de interação, mas também dos nossos colegas, né? Então, os alunos eles trazem muitos elementos, né, do seu cotidiano que são pistas para o desenvolvimento dessas habilidades focais. Então, incentivar esse trabalho, né, junto, né, do professor com o aluno a partir da realidade dele, né? E incentivar também um trabalho colaborativo entre eles, como o professor Adolfo colocou também. Eu acho que dividir experiências entre os colegas, né, os professores, dividir essas experiências, o que deu certo, o que não deu certo, eu acho que isso é muito importante, porque reforça o diálogo e faz a gente ver o que deu certo e crescer com isso, né? Reavaliando as nossas práticas, reorganizando essas estratégias, enfim, acho que diálogo é muito importante, né? São dicas, né, de como a gente pode estar realizando esse trabalho como um todo, né? Então, enquanto ex-aluna da rede, né, eu estudei na Escola Municipal Professor José de Castro. Eu nasci e cresci no Complexo da Maré, onde eu fui professora em diferentes escolas lá também. Então, tenho um orgulho imenso de estar podendo, né, contribuir aqui de alguma forma para o diálogo com os meus colegas da rede. Né? Então, espero que a gente tenha conseguido aqui apontar alguma direção para o nosso trabalho, né, para o ano de 2021. Então, obrigada, Pedro, pelo aprendizado, por pensar junto, por dividir esse momento aqui, viu? Obrigado você, Vanessa. Foi incrível, foi um ano muito difícil para todas nós, para todos nós. Acho que a Vanessa trouxe vários dados importantes e uma fala super emocionante também, que vai ao encontro do reconhecimento do trabalho dos nossos colegas, que durante a pandemia não pararam de trabalhar, né? A gente continua produzindo muito das nossas casas, tentando manter o máximo de contato possível com os nossos alunos, com as atividades que as escolas conseguiram preparar e conduzir, né? A gente sabe o quanto é difícil fazer essa aproximação, estando distantes uns dos outros, umas das outras, mas as nossas equipes seguem pensando e repensando, né? Avaliando e repensando estratégias para poder atender
aos nossos alunos e alunas da rede da melhor forma possível. Também fui ex-aluno da rede, lá da Escola Joaquim Manuel de Macedo, em Paquetá. Então, também tenho muito orgulho de poder contribuir hoje com aquilo que a nossa rede produz. E tenho certeza que a gente vai conseguir vencer através das novas ideias e com ideias que ainda vão chegar também à medida que a gente for caminhando. Então, para encerrar aqui essa nossa fala final, eu vou trazer, como eu prometi, uma surpresa, é a fala do professor Luiz Felipe, que é uma pessoa que eu tive a oportunidade de entrevistar já aí na Multirio, junto com os colegas da Multirio, que também são incansáveis nesse trabalho. O professor Luiz Felipe é um professor de matemática, vencedor do prêmio Educador Nota 10, recente, né? E é um professor com um trabalho extraordinário. Ele tem algumas dicas e algumas inspirações, na verdade, para contribuir com a gente, contribuir para o nosso trabalho, e espero que vocês gostem. Então, vamos chamar o professor Luiz Felipe. Eu sou o professor Luiz Felipe Lins, leciono matemática na Rede Municipal de Ensino há 25 anos. Atualmente estou na Escola Municipal Francis Raine, da 7ª CRE. Fui aluno da Rede Municipal de Ensino desde a educação infantil e tenho certeza que, dentre as pessoas que acreditaram no meu potencial e no profissional e ser humano que eu sou hoje, encontram-se os meus professores. Os meus professores são referências para o professor que eu me tornei. Então, desde jovem, desde cedo, eu tive professores que marcaram muito a minha trajetória. E eles se tornaram referências na minha vida. Então, eu tento ser um professor que também vai marcar, que vai trazer lembranças para os meus alunos. Em 2020, nós, professores, tivemos que nos reinventar, aprender e ensinar. Os alunos também tiveram que experimentar novos formatos de aprendizagens. A expectativa para 2021 faz com que planejemos nossas ações retomando o conceito que certamente não foram sistematizados em 2020 e pensar nas habilidades a serem construídas individualmente, mas principalmente coletivamente. O contexto da pandemia, desse nosso isolamento, me fez pensar em atividades que fossem fundamentais e que trouxessem a vivência dos meus alunos para os encontros que nós tínhamos de forma remota. A minha escola, ela organizou as turmas em sala de aulas virtuais. E eu tinha encontro com a minha garotada, com os meus alunos, uma vez por semana, fora os materiais que nós alimentávamos na plataforma. E como trabalhar de forma interessante, de forma significativa, em tempos tão difíceis? Uma das coisas que eu pensei foi tentar fazer com que essa criança buscasse no convívio que ele está inserido descobertas matemáticas. Então, eu fui aprender a fazer um doce. Quando eu aprendi a fazer esse doce, eu vi que eu podia usar o conceito de algoritmos na preparação desse doce. O que é um algoritmo? É um conjunto organizado de procedimentos que me chega a um resultado. E preparar um doce é isso. A gente vai olhar a temperatura, a gente vai ajustar. Então, eu fui fazer meu doce e apresentei num fluxograma. O fluxograma é a representação gráfica de um algoritmo. Eu mostrei isso para as crianças. Filmei, gravei e apresentei. Foi uma gargalhada total. Eles viram o professor na cozinha, preparando alguma coisa, e foi muito divertido. Só que eu deixei para eles um desafio. Junto com os responsáveis, vocês vão preparar uma guloseima, apresentar um fluxograma matemático mostrando os procedimentos e o passo a passo da preparação dessa guloseima. E eles apresentaram esse fluxograma para toda a turma.
Foi um momento de descontração, um momento de diversão, um momento onde cada um pôde fazer suas colocações, mostrar suas descobertas. Ficou muito marcado para mim um aluno que disse: professor, você nos fez trocar o lápis e a caneta pelos talheres. E foi exatamente isso. Então a gente tem que tentar aproximar esse aluno, principalmente o mais jovem, né, para as coisas que façam sentido e estão junto a ele. Porque quando ele traduz na prática aquilo que na maioria das vezes é apresentado por modelos experimentais, as coisas passam a fazer mais sentido. O que ele está aprendendo passa a ter significado, desperta a curiosidade, estimula o conhecimento por buscas de novos saberes. Enfim, faz com que eles se sintam protagonistas do processo. Sabe a partir de onde? A partir das suas vivências e das experiências de aprendizagens. Outra coisa muito importante nessa atividade é ter o aluno, o estudante, né, no centro do processo. Pois assim a gente vai estimular a sua autonomia. E as nossas observações, as observações que nós fazemos no dia a dia, elas se passam por como ele constrói essas aprendizagens, que são tão importantes quanto o ponto de chegada. Esse olhar, esses múltiplos olhares avaliativos, eles são fundamentais nesse momento de aulas remotas. Então, temos que experimentar, temos que ousar, temos que acolher, temos que construir conhecimento e temos que fazer com que eles produzam aprendizagens. Essa retomada deve ser muito bem planejada por todos nós, né? Pensando na recepção e acolhimento dos nossos estudantes, de modo que eles se sintam bem e importantes. Esse acolhimento deve ter como propósito a facilitação da comunicação entre esse estudante e todos os profissionais da escola. Todos devem estar atentos a pequenos sinais, como o isolamento, a inquietação dessas crianças, distúrbios de ansiedade, que eles não apresentavam anteriormente à pandemia, que mostrem problemas que o estudante possa estar passando. Nesse sentido, a escuta empática e atividades cooperativas podem auxiliar na observação dessas angústias oriundas do isolamento social. Mas podemos pensar em atividades curriculares acolhedoras, que desenvolvam habilidades socioemocionais. Nós também passamos por momentos difíceis, tivemos perdas. Nós também precisamos de acolhimento. Então, o trabalho colaborativo, o trabalho em equipe, o trabalho que seja desenvolvido pensando no grupo, ele vai gerar resultados muito mais significativos. Ganhar o prêmio Educador do Ano, Educador Nota 10, a votação popular, o prêmio Shell de Educação Científica é um momento único, mas não é um momento meu. Eu digo que premiar professores é premiar toda uma categoria que trabalha em prol de uma educação de qualidade, de uma educação que transforme, de uma educação que oportunize. Eu não fiz nada sozinho. Não existiria trabalho se não tivesse meus alunos. Se por trás deles não tivessem uma comunidade, familiares que incentivem essas crianças. A escola, a comunidade escolar, é de fundamental importância para um trabalho significativo. Esse trabalho existiria se não tivéssemos um agente educador, as pessoas da secretaria, as meninas que servem a merenda,
o pessoal de apoio da limpeza, do portão, da sala de leitura, da sala de recursos, das CREs, todos são de fundamental importância para que nós realizemos trabalhos significativos e que vão fazer diferença na vida de nossas crianças. Então, premiar um professor é premiar um conjunto de profissionais que acreditam, que sonham que a educação pode mudar o mundo. Então eu agradeço muito a todos que votaram, que acreditaram, que contribuíram para o meu crescimento e que no dia a dia mostra para essa criança que ela pode almejar um futuro promissor por meio da educação. Agradeço a todos, tenho muito orgulho de fazer parte da rede, tenho muito orgulho dos meus colegas, que tenhamos um 2021 com muitos desafios, mas com muitas conquistas, mas que nós possamos fazer diferença. Beijos no coração. Gente, não é à toa que o professor Luiz Felipe foi o educador do ano em 2020, né? Quanta coisa que ele trouxe, né, professor? Professor Pedro e professora Vanessa, eu queria que ainda temos um tempo para comentar, apesar de vocês terem se despedido, eu acho que a gente podia retomar, porque tem tanta coisa rica que o professor Luiz Felipe nos trouxe, né? Ele comentou, por exemplo, o papel da gestão escolar para criar ambientes virtuais para as turmas poderem se encontrar, né? Ele falou da importância de você também provocar o aluno para ele também se tornar um pouco autor da aprendizagem deles. Falou da importância das atividades cooperativas e acolhedoras, não só entre alunos, mas também entre os professores. Como é importante os professores, como ele trouxe várias dicas, né? Trocar suas experiências, suas ideias, sua criatividade. Eu queria que vocês comentassem esse tanto de dicas que o professor Luiz Felipe trouxe. Quem pode começar? Eu posso começar. Posso, Pedro? Pode, vai lá. Eu achei muito legal como houve um encontro, né, da fala do professor Adolfo com a fala do professor Luiz Felipe. Né, como esses diálogos, eles caminham juntos, né, as duas falas, uma foi ao encontro da outra, porque é isso que a gente está pensando, a gente quer buscar uma autonomia cada vez maior, né, desse aluno, porque diante dessa realidade que a gente se encontra, a autonomia, né, aliada à autoestima desse aluno que vem com o controle, né, das habilidades socioemocionais, elas vão ser de fundamental importância para esse momento em que o aluno precisa lidar com esse ensino remoto, mas não esquecer também do emocional do professor, né? Por isso que ele coloca essa coisa dos encontros, do diálogo e compartilhamento de experiências entre os professores. Eu acho isso muito importante, porque no nosso trabalho, né, como ele bem colocou, a gente não faz nada sozinho. Então, o compartilhamento de ideias, daquilo que deu certo, dos aprendizados, cada um aprendeu de uma forma, cada um desenvolveu uma habilidade diferente. Então, os professores precisam desses encontros, precisam colocar na sua rotina esses encontros para que eles possam compartilhar esses saberes também. Na verdade, somos todos aprendizes, né? Então, cada um ao seu modo, cada um ocupando um determinado espaço, numa determinada escala, cada unidade escolar com a sua identidade específica, mas, no geral, estamos todos aprendendo. Então, não temos receita, não temos uma receita, a gente tem desafios, e esses desafios a gente precisa, à medida que o tempo, né, for passando, aparar aquilo que a fazer um processo de autoavaliação constante. Eu acho que é por aí o caminho, né? De ter esses múltiplos olhares avaliativos, né? E conseguir revisitar, rever aquilo que deu certo, compartilhar as ideias, né? Tudo com muita paciência e com muita empatia com o outro, seja esse outro aluno, seja esse outro colega de trabalho, né? E aí entra, né, a importância da gestão escolar, da coordenação,
nesse apoio a esse professor, a esse aluno que vai chegar, todos nós, com muitas dúvidas, com muitos desafios, mas com gás de fazer um ano diferente, né? Acho que é por aí. O que você acha, Pedro? Eu acho que é bem por aí. Eu fico pensando na quantidade de materiais, de novas estratégias, de publicações que os nossos colegas fizeram ao longo da pandemia. Tem gente que escreveu livros sobre como educar na pandemia. Eu, particularmente, fico muito interessado em saber como isso foi produzido e como isso é comunicado, né? Porque nossos colegas produziram muito durante a pandemia. E a gente pode falar da cadeira onde a gente estava ocupando, né? Dentro da Coordenadoria de Ensino Fundamental, a verdade é que a gente trabalhou muito mais, inclusive, produzindo materiais pedagógicos, repensando formas de trabalhar com formação de professores, para que a gente pudesse otimizar os espaços, o tempo que a gente tinha de diálogo com os nossos alunos e também aproveitar a potência que surge no momento de muita fragilidade para todos nós. O professor Luiz Felipe tem uma fala super apaixonada e ele é desse jeito assim mesmo. E ele acredita mesmo na escola como um coletivo, na escola como um lugar onde todos trabalham em prol de todos. O Luiz Felipe tem uma forma de organizar o pensamento dele sobre o que é ser educador dentro de uma escola pública que precisa necessariamente envolver todas as pessoas que fazem parte daquela comunidade escolar. E tem uma fala muito específica do vídeo do Adolfo, que eu gostei muito, quando ele diz: eu só consigo dar autonomia, trabalhar com autonomia, se eu tiver espaço para desenvolver as coisas. Então, quem melhor do que os gestores, né, as próprias unidades escolares, para saber até onde foi possível caminhar com o trabalho com as turmas, com os alunos com maior dificuldade, com menor dificuldade. Essas pessoas estão na linha de frente, estão no chão da escola e muito próximas das suas parcerias, das pessoas da comunidade escolar. Elas conseguem melhor do que a maioria de nós que está muito distante desse lugar, né? Enxergar os detalhes, enxergar as especificidades e pensar, dentro de tudo aquilo que a gente apresentou até agora, quais serão as estratégias que podem ajudar, podem dar melhor suporte para o desenvolvimento de um trabalho que precisa ser novo, precisa ser renovado, enfim, acho que esse é um desafio. Isso mesmo. Então, por isso que a gente tentou trazer aqui, né, de alguma forma, esses caminhos, né, esse momento, né, de uma reorientação, né, curricular, focando em habilidades para que o professor também possa ter autonomia de trabalhar os seus conceitos dentro da sua disciplina. Eu acho que isso tudo, esse norte, né, que a gente está propondo, não é um caminho fechado. É um caminho possível, é um caminho que o professor pode estar experimentando ali e trabalhando de acordo com o que ele encontrar, né, após o diagnóstico feito desses alunos, né, do que o aluno conseguiu aprender, quais as dificuldades. Eu acho que esse momento também vai ser muito importante, porque a escola vai conseguir identificar onde ela vai ter que atuar mais. Quais as habilidades ou os conceitos que, de repente, não foram, né, bem apreendidos por esses alunos. E reforçar ali momentos que deveriam ser importantes, né, em 2020, que não conseguiu aprender por conta da situação toda que a gente teve. Né? E caminhar para frente, dar passos. Eu acho que a gente tem que pensar em dar passos e não estagnar numa posição de repente, da incapacidade. Não somos incapazes, a gente tem que ter sempre uma perspectiva de avanço diante daquilo que a gente pode estar fazendo. Né? Então, que o professor, né, que nós, professores da rede, consigamos, de alguma forma, trabalhar essas habilidades de acordo com a realidade local, não esquecendo da gente enquanto ser humano, não esquecendo do nosso aluno enquanto um serzinho que está lá, enquanto uma pessoa, um indivíduo, um cidadão que precisa ter esse acesso à educação garantido, né, da melhor forma possível.
né, dentro dessa perspectiva de conter os danos que a pandemia do coronavírus, né, acabou causando. Né? Eu acho que é um desafio. Eu entendo como um desafio também o domínio dessas ferramentas, né? A Multirio promoveu um curso chamado Videoaulas Sem Complicação e nas dúvidas dos professores tinha coisa mais banal, tipo como é que eu abaixo um aplicativo, como é que eu faço coisas muito simples, que para a geração mais nova de professores é uma coisa mais orgânica. Mas como é que então as escolas, como é que a rede, como é que o nível central vai poder acolher esses professores mais velhos que sentem uma dificuldade maior? Uma resposta rapidinha, por favor, para a gente terminar. Eu vou me arriscar com algumas ações que já fizemos e algumas ideias que eu acho que estão por vir. Eu acho que nessa pandemia, vários de nós, e eu me incluo nisso, eu não sou a pessoa mais expert em novas tecnologias do mundo, tenho muitas dificuldades ainda, tenho algumas, agora um pouco menos, mas eu acho que a Multirio, a Paulo Freire, ofereceram para nós algumas possibilidades de nos aproximarmos dessas novas ferramentas e quando não pudemos fazer isso diretamente, os nossos colegas e as próprias escolas também promoveram encontros pedagógicos de formação, muitas conversas a respeito dessas novas tecnologias para a gente poder avançar, a gente poder caminhar. Acho que a perspectiva da formação, que pode ser promovida pela própria SME, está sendo pensada por diversas equipes dentro da SME, em parceria também com a Escola de Formação Paulo Freire. Eu acho que isso é um caminho que é inevitável e é super necessário, muito importante, para que a gente possa se instrumentalizar e conseguir dar conta dos novos desafios, porque eles vão nos exigir esse nicho de conhecimentos, né? Enfim, vários de nós não tínhamos antes da pandemia. Acho que esse é um caminho, tem que falar de formação. Não sei se vai nessa pensa diferente. Super concordo, Pedro. Eu acho que é exatamente isso. Assim, a gente, né, somos em construção. E se a gente pensa, né, o professor enquanto profissionais que busca, né, o tempo inteiro a atualização, busca de novas ferramentas, a gente sabe que a gente tem, não sei se a gente pode dizer um conflito de gerações, mas a gente pode compartilhar essas experiências. Então, em alguns casos, a gente vê até um professor que, de repente, é de outra geração que domina muito mais as tecnologias do que o professor, né, que estava ali utilizando poucas ferramentas tecnológicas. Então, eu acho que vai muito do interesse e da vontade de aprender. Eu acho que a vontade de aprender é o gostinho que dá esse professor para poder continuar e perguntar e buscar. Eu acho que é busca, assim. É igual a gente faz com o aluno. A gente tem que incitar ali a curiosidade para que ele vá buscando caminhos e, assim, alternativas para o desafio dele, né? Então, um professor sem desafio também é um professor que fica estagnado. Então, assim, a gente coloca o desafio como uma coisa que pode soar de forma negativa, mas vamos tentar olhar, né, com otimismo os desafios enquanto momentos em que a gente pode estar aprendendo muito, né, uns com os outros. Então, acho que é por aí. E como é que vocês pensam em acompanhar esse desempenho, o desenvolvimento desses alunos nessa retomada do ano letivo 2021? Professor Bárbara, professora Vanessa? Fala. Não, pode ir. Eu comecei a outra, começa você agora. Bom, a gente vai realizar, né, um diagnóstico de como está como é que chegou esse aluno, né, até o processo final dele do ano de 2020, né, como é que ele está em relação ao conhecimento, em relação ao que ele aprendeu, e ao mesmo tempo a gente tem que manter um processo de monitoramento para saber se ele consegue acessar, se ele tem o recurso, porque ele pode começar o ano acessando essas ferramentas que a gente vai estar disponibilizando e depois rolar um desânimo. Então, esse caminho do desânimo ou, de repente, da ausência, né? O que aconteceu com esse aluno que, de repente, ele parou de acessar? Então, a gente vai precisar fazer um monitoramento, né, disso também para saber, para ter o controle, né? Então,
é um desafio para esse aluno também, né? Ele pode começar, de repente, empolgado nesse processo de utilização das ferramentas e depois ele, de alguma forma, por N motivos, acabar se distanciando. Então, a gente vai precisar estar monitorando isso também. O diagnóstico ele já está sendo encaminhado. Completando o que a Vanessa falou rapidamente, eu sei que só tem 1 minuto para falar, eu acho que o diagnóstico ele é cirúrgico, né? A gente precisa saber onde a gente está para saber para onde temos que caminhar. E dentro do novo design pedagógico, se a gente pode chamar assim, já existem algumas estratégias sendo pensadas, mas elas ainda estão sendo pensadas, não sendo desenhadas por equipes diferentes para pensar essa aproximação, esse acompanhamento mais proximal, né, dos nossos alunos. Mas como ainda está sendo desenhado, eu acho que ainda é muito prematuro a gente colocar na mesa algumas dessas estratégias. Mas acho que ao longo desse iniciozinho de ano a gente vai ter mais certezas, um pouco mais de ideias mais pontuais para poder compartilhar. Legal, professor. Muito obrigada, professor Pedro Bárbara. Muito obrigada, professora Vanessa Jorge. Eu queria também agradecer a nossa intérprete de Libras, a Jéssica Terra. Nós vamos encerrar agora essa sala do Ensino Fundamental 2 para que todos vocês possam voltar lá para a live da jornada, viu? Porque o dia de formação continua lá com uma conversa sobre o protocolo da Covid para o retorno das aulas. Um tema fundamental para a segurança e o bem-estar de todos nós. É só você acessar o link da live que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Tchau!